Boa tarde, meu nome é Ronesier, eu sou produtor cultural, produtor de arte na televisão, cinema, documentários, jornalista investigativo, mas, acima de tudo, eu sou pesquisador, porque para todas essas áreas sempre foi exigido muita pesquisa aprofundada. Me desculpem se eu não estiver sendo muito claro, mas eu fiquei estarrecido ontem, surpreso com um comentário que eu soube sobre o Dr. Frederico Demarco, e eu queria fazer uma live com as pessoas que têm dúvidas, né? Então, ontem, por exemplo, eu fiquei surpreso duas vezes. Uma com um conhecido, né, um colega que perguntou, tinha uma lembrança do Facebook, que alguma informação da Estação X, ele perguntou o que é a Estação X. E a outra pessoa comentou como se o Dr. Frederico Demarco fosse uma pessoa do mal. Exatamente o contrário, né? Se eu sei tudo que eu sei até hoje, né, e estou nessa batalha, aliás, deixa eu mostrar aqui, né? Para mim, o mais importante, no momento, é a gente se concentrar nisso. Aqui a gente está vendo, vocês estão vendo, né, a minha participação no Simpósio Internacional sobre Geoengenharia Climática. E a minha preocupação só eu estava presente, não tinha representação do governo federal, nem do Ministério do Meio Ambiente para se posicionar, porque o primeiro passo que a gente precisa é saber o que o poder público, o atual, porque isso já vem de anos, né? Mudando do governo da Dilma, do governo do Temer, Michel Temer, governo do Jair Bolsonaro, agora estamos no governo do Lula. Então, para cada etapa, eu fiz contatos com o poder público, não porque eu acredite que eles vão fazer ou não vão fazer, mas é preciso primeiro um posicionamento. Mas como ainda existem muitas dúvidas, e duas se referem, deixa eu ver aqui, uma se refere ao que é a Estação X e a outra se refere ao Dr. Frederico Demarco ser um cara do mal, porque ele que inventou as chuvas artificiais, eu queria esclarecer. Então, primeiro vamos aqui para o Estação X. Eu preferia isso numa live, para estar respondendo ao vivo a pessoas, dúvidas, né? Assim eu fico um pouco prolixo, vontade de mostrar todos os pontos, né, os detalhes de cada ponto, para as pessoas entenderem a seriedade quando eu falo do simpósio. Nós temos um novo simpósio. Eu entrei em contato com a vice-liderança do governo no Congresso Nacional e eles concordaram em participar de um novo simpósio. Então, seria importante agora, como no simpósio de 2019 não teve participação do governo federal e nem do Ministério do Meio Ambiente, agora a gente precisa renovar isso, porque em 2025 vai ser a COP30 aqui no Brasil, e no Acordo de Paris consta a geoengenharia climática. Mas eu não vou me estender nisso, porque ainda quero responder rapidamente o que é a Estação X. Bom, quando eu comecei o trabalho em 2009, 2010, alguns senhores idosos com 80, 90 e poucos anos que eu entrevistava para perguntar sobre o Frederico Demarco, eu ainda não tinha o livro O Manda-Chuva em mãos, então eu sabia mais sobre perguntas para as pessoas, porque entrevistas com idosos, porque na internet mesmo não se encontrava nada. Tudo que existe hoje em dia de Frederico Demarco na internet foi por meu intermédio. Ou pessoas pegaram meu material e fizeram sua versão, ou é material meu mesmo. Mas vamos lá, o que é a Estação X? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu encontro, não, né? O primeiro passo é que todos os idosos que eu entrevistava, eles não sabiam pronunciar direito. Deixa eu colocar aqui, ó, alternativa. Vocês estão vendo? Não estão vendo. Então, deixa eu colocar aqui. Eu ainda tenho que aprender a mexer melhor com o StreamYard, né? Mas a gente chega lá. Então, digitando Station X, que os idosos não sabiam pronunciar em 2009, 2010, ele foi chamado, Dr. Frederico Demarco, eles me contando, ele foi chamado lá para a Segunda Guerra Mundial, por um tal grupo, Station X, Station X, eles não sabiam pronunciar. Eu demorei para encontrar e descobrir, né? Coloquei, aí a gente colocando hoje em dia, né? Station X, Alan Turing,
que era outro cientista importante para a gente estudar, eu fui encontrando. Então, aqui vocês vão encontrar... Aqui, ó, deixa eu colocar essa daqui, ó. Essa daqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. História da Estação X. Isso aqui é um site sobre uma escritora, mas ficou bem interessante porque ela explica. Se eu for resumir para vocês bastante, Station X, ou Estação X, foi o grupo de inteligência britânico que venceu a Segunda Guerra Mundial sem disparar sequer um tiro, uma bomba, nada. Inclusive, os historiadores, né, quem é pesquisador e conhece a história, sabe disso. Não era necessária as bombas atômicas lançadas no Japão para ganhar a Segunda Guerra. Isso foi uma artimanha dos Estados Unidos para mostrar poder para a União Soviética. Mas, voltando ao que nos interessa aqui, é que Estação X é o nome que eu resolvi colocar para o grupo de inteligência nosso. O grupo de inteligência britânico, Station X, de Bletchley Park, eles venceram a Segunda Guerra Mundial sem disparar nenhum tiro. Inventaram o computador eletrônico, que a gente usa até hoje. Hoje em dia é o que a gente mais utiliza. Nesse momento eu estou utilizando um computador que foi inventado na Estação X britânica. E o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, pronto, é isso que significa Estação X. O nosso grupo, nós todos, de inteligência para evitar uma terceira guerra mundial, uma guerra climática. Bom, está respondido. Então, cada um faz a sua pesquisa para entender um pouco melhor o que é a Estação X. Não precisa se aprofundar, pelo menos saber o que é. Agora vamos ao principal, que foi quando eu ouvi, eu soube, né, da influenciadora está considerando o Dr. Frederico Demarco como um diabo que inventou o mal, que inventou uma coisa ruim. Mas é o contrário. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu encontro, não, né? Onde que está? Sim, está aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui. Então, essa cena que vocês estão vendo aqui foi uma audiência na Câmara Municipal de Araraquara em 12 de agosto de 2015. Agosto do ano que vem vai completar 10 anos. Então, as pessoas estão começando a falar sobre geoengenharia climática, sobre manipulação climática hoje, né? Mas eu já falava há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, né? Antes mesmo desse evento aqui. Mas esse evento foi importante pelo seguinte: o Inácio de Loyola Brandão é jornalista, escritor e membro imortal da Academia Brasileira de Letras. E, por coincidência, né, ele trabalhou no jornal, nos anos 40 e 50, ele trabalhou no jornal O Imparcial, onde eu também trabalhei e comecei a escrever sobre geoengenharia climática, manipulação climática, Frederico Demarco, retomando a história esquecida, né, a lenda do Dr. Frederico Demarco, principalmente porque eu consegui recuperar esse livro aqui. Esse livro era uma lenda. Vocês vão ver no vídeo, né, eu vou botar um trechinho depois do vídeo. Esse livro era uma lenda em Araraquara, São Paulo. E o Inácio de Loyola Brandão também, o escritor e o imortal da Academia Brasileira de Letras, ele comentou, vocês vão ver no vídeo, que ele comentou, ele nem sabia, ele supunha, como todos, que poderia existir um livro, e eu consegui esse livro. Um advogado, quando começou a ler, eu escrevendo no Jornal Imparcial, antes mesmo de trabalhar no Jornal Imparcial, já publiquei matérias lá, por volta de 2011, 2010, 2011, e esse advogado me telefonou, pediu para eu visitá-lo, para a gente conversar, e durante a conversa ele queria saber o meu ponto de vista sobre o Dr. Frederico Demarco, porque foi um cientista, um médico muito polêmico, principalmente por causa das chuvas artificiais, considerado bruxo, e etc., e quando ele viu que meu posicionamento era de defesa ao Dr. Frederico Demarco, ele abriu uma gaveta e tirou o original do livro Manda-Chuva, datilografado e mimeografado. Eu fiquei emocionado, falei, o senhor vai me emprestar esse livro? Ele falou, não, eu estou te dando, porque a partir de hoje você continua a história do gênio Frederico Demarco. Então, vamos lá.
O que aconteceu com esse livro? Eu comecei a ler, e aquilo que era uma tese, uma teoria que eu ouvia de senhores idosos contando sobre o Dr. Frederico Demarco começou a tomar forma. Dali eu comecei a encontrar diversas matérias no Brasil e no exterior sobre o cientista, o quanto ele foi respeitado. Eu acho que eu tenho aqui mesmo, 5 institutos físicos europeus honram Araraquara. Não é para cá, quero mostrar para vocês. A carta de Albert Einstein a Frederico Demarco. Esse ponto é muito importante, porque a gente vê aqui do lado esquerdo uma matéria onde tem a manchetezinha logo abaixo das fotos ali, a vitória da ciência francesa no campo da chuva experimental. Essa manchete, não sei se como é que vocês estão vendo, em negrito, do lado esquerdo, e ali embaixo, na legenda que eu reforcei, tá? Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1956. Então, a chuva artificial criada pelo Frederico Demarco foi em 1940. Os Estados Unidos só começou a utilizar a patente e os métodos do Dr. Frederico Demarco em 1946. Então, a gente vê como estava adiantado o trabalho do Dr. Frederico Demarco. E aí, logo abaixo, está escrito assim, abaixo desse Correio da Manhã. No alto, à direita, o ofício da Fundação Nobel com a legenda. Agora eu vou ler a legenda, que é esse texto que está entre as duas fotos, as duas imagens. O texto pequenininho, está aqui grifado em vermelho, falando, acima desse grifado em vermelho com a flechinha, tem uma foto que eu ampliei para cá, para o lado direito. É uma cópia fotostática de um ofício da Fundação Nobel. Vamos colocar como se fosse um fax, né? Não sei quem pegou essa época do fax, mas como se fosse um print, vamos dizer assim. Então, vou ler esse textinho rápido aqui. Cópia fotostática de um ofício da Fundação Nobel responsável pela doação dos prêmios que levam aquele nome, o Prêmio Nobel, no qual indagava sobre as possibilidades da chuva artificial primeiramente realizada em Araraquara por Frederico Demarco. Então, reunindo tudo, o jornal é do Rio de Janeiro de 1956. Uma das manchetes que diz é a vitória da ciência francesa sobre a chuva experimental, chuva artificial. Então, a França, em 1956, começou a descobrir, mas a patente, a gente tem, deixa eu colocar aqui, a patente, cadê? Aqui a Câmara Municipal, depois de receber aquele ofício, falando, mas eu não quero me aprofundar muito nisso. A gente tem que fazer uma live para esmiuçar cada detalhe, cada documento disso. Aqui são as patentes de 1914 do Dr. Frederico Demarco. Enfim, o que é importante para a gente deixar bem claro para quem está comentando como se o Dr. Frederico Demarco fosse o diabo, o inventor do mal, a pergunta que eu deixaria no ar para fazer uma live, provavelmente nessa semana que vem, se alguém me chamar ou se alguém aceitar ser convidado por mim, sobre o Dr. Frederico Demarco está levando a culpa das semeaduras de nuvens, das chuvas artificiais, da manipulação do clima. E eu pergunto, a geoengenharia climática, a base da geoengenharia climática, ou a gerenciamento da radiação solar, que a maioria chama de chemtrail, né, os aviões deixando rastros no céu, e a própria semeadura de nuvens, a pergunta é, a culpa seria do Santos Dumont, porque ele inventou o avião? A bomba atômica jogada em Hiroshima, Nagasaki, a culpa é do Santos Dumont, porque ele inventou o avião? Não, né? O Santos Dumont teve depressão quando o avião começou a ser utilizado para a guerra. No caso do Dr. Frederico Demarco e o jornalista João Evangelista Ferraz, eles priorizaram avisar para o futuro. Nós somos o futuro. Eu, você que está ouvindo, que está assistindo, nós somos o futuro. Avisar para a prioridade que poderíamos chegar a guerras climáticas. E é o que está acontecendo agora. E por isso eu falo que a prioridade para mim, o trabalho, é quem é contra a geoengenharia climática se posicionar. Nós precisamos de uma nova edição do Simpósio Internacional para
tanto para a participação do governo, né? Isso eu já consegui. Eu não estou falando isso como mérito, né? Isso é um alívio para mim, conseguir que a vice-liderança do governo no Congresso Nacional se propusesse, não, se tiver um novo simpósio, nós vamos participar, vamos mandar representação, o que eu não consegui em 2019. Em 2019, nos intervalos, coffee break, almoço, eu conversava com algumas pessoas, até alguns cientistas brasileiros, e via que os cientistas brasileiros também não são a favor da geoengenharia climática, e a gente precisa aproveitar esse momento, né, que os nossos cientistas, mais de 60 cientistas espalhados pelo mundo já fizeram uma carta contra a geoengenharia climática, mas isso está muito por baixo dos panos e as pessoas estão muito intrigadas com HAARP, chemtrail e não estão se concentrando nisso que é importante. Tem 1 milhão de detalhes ainda sobre a geoengenharia. O que eu estou querendo priorizar aqui é mostrar que o Dr. Frederico Demarco não é nenhum demônio, não é nenhum culpado. Ao contrário, o livro O Manda-Chuva foi exatamente o alerta que eu precisava para começar a pesquisar, me aprofundar. Hoje eu vivo com muita dificuldade em Araraquara, São Paulo. Eu era produtor na TV Globo, ganhava bem, vivia com a minha família, meus amigos, o mar, que eu adoro. E abandonei isso tudo, abri mão de tudo para estar aqui. Bom, então já deu 16 minutos de vídeo, eu preferi uma live de 1 hora, que fossem 2 horas conversando com alguém, né? Alguém, vamos colocar, importante pela proeminência, né? De conseguir atingir 10, 20, 30 mil visualizações, porque a gente precisa de 10, 20, 30 mil pessoas conhecendo a história, porque aquele que não conhece a história está condenado a repeti-la. E o doutor Frederico Demarco, quando ele inventou a chuva, foi só para fazer os testes em Araraquara, São Paulo, com o sonho de acabar com o sofrimento, com a penúria do povo do sertão nordestino. Ele não ganhava, ele não vendia chuva artificial, ele não vendia as patentes dele, as patentes foram roubadas e a gente vai entrar em detalhes quando tiver uma live. Por enquanto eu tenho pouquíssimas visualizações dos meus vídeos, mas a minha parte eu estou cumprindo, eu estou registrando a história do passado, do presente e já mostrando do futuro. E esse mostrar do futuro, ele é bem forte mesmo, porque eu mostrei 10 anos atrás o que nós vamos ver aqui. Ou seja, aqui é uma coisa oficial, é a Câmara Municipal de Araraquara, com todos os vereadores, com convidados, e o ilustre Inácio de Loyola Brandão, imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele era fã, nos anos 40, se eu não me engano, não, com certeza, ele entrevistou o Dr. Frederico Demarco. Eu vou deixar o link desse vídeo para quem quiser assistir na íntegra, mas agora eu vou botar os poucos minutos, acho que uns 2 minutos e pouco do trecho. Aqui que aconteceu aqui, não, eu estou fora da marcação do início. Deixa eu colocar aqui, só um segundo, deixa eu só fazer uma verificação aqui para lembrar de que ponto, 4h21. Então, vou dar aqui do 4h21, para não ficar muito longo o meu vídeo, né? Aqui, esse trechinho aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, esse trechinho daqui é falando do projeto dos Estados Unidos de dominar o clima até 2025, mas é assunto para outra situação. O que está acontecendo que eu não estou encontrando aqui Eu não quero dar pause no vídeo? Ou será que eu estou com... eu estava com o vídeo errado. É esse aqui, ó. Não era o vídeo errado, era o mesmo vídeo, mas que não estava no ponto. Então, deixa eu ver, vocês estão prontos? Eu vou colocar aqui esses 2 minutinhos para vocês assistirem. Vamos lá? Viva em alguma parte. É esse mesmo? Esse é o Manda-Chuva, escrito por João Evangelista Ferraz, com coletânea de jornais de toda a imprensa brasileira. Não, eu achei que esse era seu. Não. Eu pretendo escrever sobre a saga desses 6 anos, tentando publicar esse livro, tentando divulgar. Bom. Procurei a Rede Porque eu Globo. nunca cheguei a ver esse livro. Pois ninguém tem, ele é único. Ele inclusive, o que eu mostrei, né, que até no verso ele já anunciava, o Frederico Demarco, João Evangelista, sobre as catástrofes climáticas que teríamos no futuro. Então, quando você escreveu o artigo, achei
interessante, fiquei na busca de te encontrar exatamente por isso, porque o livro existe e é esse aqui. Nunca consegui ver esse livro e nunca soube. E eu diria a você, eu acho que seria maravilhoso se você doasse esse livro. Eu quero doar para a Unesp, está sendo montado um espaço específico para o doutor Frederico. Tem vários documentos, não é só esse, não. Encontrei os familiares dele, bisnetos dele, morando em Minas Gerais, estão me mandando mais documentos. Tá bom. O que eu quero é reunir tudo e contar a história da referência do que o Manda-Chuva falou até os anos 60, até a indicação do doutor Frederico ao Prêmio Nobel de Física, e de lá para cá, o que eles anunciaram. Olha, por exemplo, pouca gente sabe, quando o professor comentou que o Frederico Demarco provocou a chuva em Araraquara, foi com iodeto de prata. Hoje, nós temos na China mais de 40 mil pessoas trabalhando diretamente com iodeto de prata. Com os canhões, patente do Frederico Demarco em 1914, no Brasil e na Argentina, e com aviões, como a gente vê esses aviões que todo mundo pensa que é risquinho de avião normal, é geoengenharia do clima. Então, hoje em dia, o Texas, eu tenho todo esse material gravado em vários vídeos, em pequenos documentários, mostrando, hoje em dia, o que é a invenção. É como se a gente pudesse imaginar, Santos Dumont inventou o avião e, durante a Revolução Paulista, ele foi obrigado a ver avião brasileiro bombardeando brasileiro. E aquilo jogou ele para uma depressão. Seria a equivalência a Frederico Demarco hoje falar: eu criei uma chuva artificial para determinadas regiões, como o Nordeste e como Araraquara, o período que nós passamos agora. E, hoje em dia, toda a invenção dele, todas as patentes dele são utilizadas para manipulação climática no mundo. A história do mundo é assim. Reativei meu áudio. Então, essa palavra, essa frase de efeito do Inácio de Loyola, depois de escutar rapidamente a minha história, né, ele falou a minha história, que eu falei, é a história que eu contei, não a minha história pessoal. A história do mundo é assim. Então, é isso que me entristeceu quando eu ouvi, né, quando eu soube, né, que a influenciadora considera o Dr. Frederico Demarco como um diabo que inventou a seca, ou inventou o mal, inventou as tempestades. Não, ele, ao contrário, ele e o jornalista João Evangelista Ferraz, eles publicaram, né? Não publicaram, eles tentaram publicar esse livro, O Manda-Chuva, enquanto ainda o Dr. Frederico era vivo, e em 1970, o João Evangelista Ferraz, em 1960, Frederico Demarco faleceu, e em 1970 ele concluiu o livro, e eu consegui essa cópia, e até hoje eu falo, o principal que nós precisamos nos concentrar agora é a geoengenharia climática. Depois a gente debate sobre Frederico Demarco, a gente debate sobre todos os outros assuntos. O importante, o prioritário agora é a gente ter um posicionamento do governo atual, porque eu considero a geoengenharia climática como um câncer. Então, mesmo que a pessoa consiga a remissão do câncer, pelo menos durante 5 anos ela tem que continuar fazendo exames para ver se aquilo não vai renascer. E vai reaparecer, né? Aquele câncer pode se manifestar novamente nesse período. E a geoengenharia climática, daqui para frente, por isso eu considero muito importante para as crianças, para quem tem filhos pequenos ou quem tem netos, a importância, porque nós vivemos. Eu tive uma vida maravilhosa. Se eu tivesse que morrer amanhã, eu ia estar agradecido com a natureza, com Deus, com o universo, sobre as oportunidades que eu tive de vida. Então, esse meu trabalho, eu estou passando um sufoco danado, morando sozinho, absolutamente sozinho, sem final de semana, sem feriado, sem diversão, sem nada, apenas sozinho, isolado numa cidade pequena, como se fosse um personagem de novela das 6 da TV Globo que eu produzia. Então, as crianças agora elas vão ter que enfrentar daqui para frente, porque a geoengenharia vai continuar sendo apresentada cada vez que tiver um desastre, o chamado pelos proponentes da geoengenharia, chamado de ponto de não retorno. Rio Grande do Sul já foi colocado como ponto de não retorno, ou seja, eles falam, se não tem retorno, a gente vai precisar fazer a captura de carbono ou o gerenciamento de radiação solar, mais conhecido pelas pessoas como chemtrail. Enfim, era isso que eu queria mostrar rapidamente e gostaria de ter uma live onde eu pudesse debater com mais calma, responder pontualmente as perguntas. O que eu quis mostrar aqui hoje foi um pouquinho do que é
por que Estação X, não pensarem que eu inventei esse nome, como 10, 15 anos atrás eu falava sobre geoengenharia climática, nem os seguidores de chemtrail, os adoradores de chemtrail, me davam ouvidos. Eles falaram, não, isso é chemtrail. Eu falei, gente, no futuro isso vai ser apresentado. Então, em 2019, eu estive lá, não me vanglorio de ter sido o único que estava lá, que debateu sobre guerras climáticas diretamente com professores de Harvard, proponentes. Não é nada disso, ao contrário, eu quero que outras pessoas que hoje reclamam e protestam contra a geoengenharia climática tenham essa mesma oportunidade, ainda mais porque em 2025 vai ter a COP30 no Brasil, seria a hora do Brasil, né, nós, representarmos o mundo inteiro na negação, não vou falar negação porque eles adoram a palavra negacionismo, eu não estou falando de aquecimento global de água, aquecimento global antropogênico, eu estou falando da geoengenharia. O que me incomoda, né, na história do aquecimento global é exatamente ser um argumento para a proposta de que nós precisamos resfriar o planeta, nós precisamos tapar o sol. Para mim, eu sempre chamei isso, tapar o sol com a peneira, porque, inclusive, eu tinha um slogan que eu, não vou dizer brincava, mas que eu utilizava, é que Estação X, porque o sol é para todos que são contra a geoengenharia climática, porque a geoengenharia climática ela quer criar uma névoa gigantesca no planeta Terra e reduzir o aquecimento global, reduzir as temperaturas, o que vai reduzir a biodiversidade, vai reduzir as defesas humanas por falta de sol. Enfim, eu acho que eu consegui defender um pouquinho o nome, a honra do Dr. Frederico Demarco e explicar que tem muito mais coisas a se falar sobre o Dr. Frederico Demarco. Ele foi uma celebridade no exterior, não foi só a chuva artificial que ele inventou, ele conseguiu a transmissão de energia sem fio, como Nikola Tesla, que a maioria conhece. Ele foi um dos precursores das transfusões sem rejeição, que hoje milhões e milhões de vidas no mundo são salvas, e ele contribuiu nos estudos sobre a não rejeição de órgãos doados, o primeiro cientista, o primeiro médico a realizar a cirurgia cerebral no Brasil com sucesso. Então, não é um diabo, ao contrário, ele ainda teve a dignidade de se prestar a sentar com um jornalista e escrever a história do nosso futuro, e hoje em dia a gente não está valorizando. Por isso eu sempre priorizei a história do Dr. Frederico Demarco como ponto de partida para a gente debater sobre o aquecimento global, manipulação climática. E não, aquecimento global nem quero debater, eu quero debater exatamente a geoengenharia climática e proibir. Eu acho que eu fui um pouco longo, mas consegui pelo menos desabafar nessa tristeza de ler, saber que alguém influente acredita que o Dr. Frederico Demarco foi uma pessoa do mal. Boa tarde. Dia 2 de julho de 2024, eu esqueci de falar a data, né? Boa tarde, gente.